Olá! Hoje eu vou resolver uma dúvida que me chegou no chat sobre estrutura de Lewis e carga formal. Carga formal é a carga que o átomo teria se todos os elétrons na estrutura de Lewis fossem compartilhados por igual. A carga formal, abreviada como CF, significa elétrons de valência do átomo isolado menos elétrons de valência do átomo ligado. Como a gente faz para escolher a estrutura que contribui mais para o híbrido de ressonância? Primeiro, a gente precisa verificar a coerência entre as eletronegatividades dos elementos, ou seja, elementos mais eletronegativos possuem carga formal mais negativa. Segundo, nós precisamos evitar estruturas com cargas formais de sinais opostos em átomos distantes, ou cargas formais de sinais iguais em átomos adjacentes. Isso é, você não pode ter um átomo com carga mais 1 e menos 1, um do lado do outro. E terceiro, se existir uma estrutura com carga formal igual a zero sobre todos os átomos, ela é a melhor de todas. Então, vamos resolver o exemplo. Desenhar a estrutura de Lewis e definir a estrutura mais estável para o SO3F-. Então, a primeira coisa é ir na tabela periódica e decidir, ou verificar o número atômico para poder fazer a configuração eletrônica. Então, o enxofre, ele é número atômico 16, configuração dele neônio, 3s2, 3p4. Segundo oxigênio, Z igual a 8, configuração dele é o hélio, 2s2, 2p4. E por fim, nós temos o flúor, Z igual a 9, configuração eletrônica do hélio, 2s2, 2p5. Então, a gente verifica que o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência, o oxigênio também possui 6 elétrons, o flúor possui 7 elétrons. Então, observando essa estrutura SO3F-, nós precisamos fazer o seguinte: primeiro, contar o número de elétrons. Então, o enxofre, eu tenho 6 elétrons, tenho 3 oxigênios, me dá um total de 3 vezes 6 elétrons, então eu tenho um total de 18 elétrons. Eu tenho um átomo de flúor que vai me dar 7 elétrons e uma carga negativa que vai somar 1 elétron. Então, eu tenho um total nessa estrutura de 32 elétrons ou 16 pares de elétrons, porque eu pego o 32 e divido por 2, então ele me dá 16 pares de elétrons. Agora, para montar a estrutura de Lewis, primeiro, o átomo central é o menos eletronegativo. Então, se a gente for na tabela periódica observar esses elementos, o menos eletronegativo é o enxofre, então ele vai ficar no meio. Em seguida, nós vamos colocar os outros átomos em volta dele. Então, nós vamos colocar o oxigênio ligado aqui, o outro oxigênio ligado, o outro oxigênio e o flúor. Agora, nós vamos começar a distribuir os elétrons. Então, aqui eu já distribuí 4 pares. Vou distribuir agora mais 12. Então, eu posso colocar 3 pares de elétrons em cada átomo. Então, é isso que eu vou fazer agora, colocando 3 pares. Então, se eu for verificar aqui agora, eu vou ter os 16 pares que estava falando aqui, ó. Então, eu tenho 3 em cada átomo, me dá 12 mais 4, então 16. Porém, eu vou verificar a carga formal, para verificar se essa carga formal para essa estrutura tá boa. Então, carga formal é número de elétrons no átomo isolado, então, eu vou fazer primeiro para esse oxigênio aqui. Então, o átomo isolado, ele tem aqui, a gente já viu que ele tem 6 elétrons, menos a carga que ele teria se todos os elétrons fossem compartilhados por igual. Então, se você pensar que isso aqui são 2 elétrons, e nós vamos compartilhar por igual, então, nós vamos ter 7 elétrons nessa estrutura desse oxigênio. Então, menos 7 elétrons. Então, vai me dar uma carga formal de 1. Então, eu tenho a carga formal igual a menos 1, na verdade, né? Porque eu tenho 6 menos 7 e dá uma carga formal de menos 1. Então, esse oxigênio tem carga formal menos 1. O mesmo vai acontecer com esse, olha. Carga formal vai ser igual
6 menos 7 vai ser igual a menos 1. O flúor vai ter carga formal igual a zero, porque, ó, carga formal, ele tem 7 no estado fundamental dele, menos 7 se todos os elétrons fossem compartilhados por igual. Então, ele tem carga formal igual a zero. E esse oxigênio também tem carga formal igual a menos 1. Então, a gente verifica que nessa estrutura, a gente tem carga formal igual a menos 1, carga formal menos 1, carga formal igual a zero, carga formal igual a menos 1. E o enxofre? O enxofre, ali no caso, a carga formal do enxofre vai ser, ele tem 6 elétrons, então 6 menos 1, 2, 3, 4, porque se for compartilhar por igual, o enxofre fica com 4. Então, ele vai ficar com carga formal mais 2. Então, enxofre, carga formal igual a mais 2. Então, nas regras que a gente tem de estabilidade, essa estrutura não está boa, porque eu tenho uma carga formal múltipla aqui. Isso é horrível para uma estrutura de Lewis. Então, a alternativa seria eu fazer duplas ligações, que assim eu teria carga formal igual a zero para o oxigênio. Então, vamos fazer aqui o exemplo. Vamos passar para o próximo slide. Então, fazendo duplas ligações, vamos ver como é que fica. Então, eu vou colocar, por exemplo, uma ligação dupla aqui, dupla. Então, eu vou ter... Desculpa, a gente não ficou bom. Peraí, deixa eu desenhar de novo. Ficou ruim isso aqui. Então, uma ligação dupla. Então, eu vou ter, colocando 2 pares aqui. E se eu colocar outra ligação dupla, eu coloco mais os 2 pares. E aí, eu mantenho, por exemplo, aqui com os 3 pares de elétrons. E aqui no flúor, eu vou manter com os 3 pares de elétrons, porque eu vi que assim a carga formal fica igual a zero. Então, vou calcular novamente. Esse oxigênio, carga formal dele, 6 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque se eu dividir aqui por igual, ó, fica 2 para esse oxigênio. Então, 6 menos 6 me dá uma carga formal igual a zero. Esse oxigênio aqui, ó, carga formal igual a 6 menos 6 também, zero. O flúor, a gente já viu, carga formal é 7, que é o átomo isolado, menos 7, vai me dar carga formal zero. Esse oxigênio me dá uma carga formal igual a menos 1. E o enxofre vai me dar uma carga formal do enxofre igual 6 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 menos 6 igual a zero. Opa, essa estrutura está bem melhor. Porque eu tenho aqui carga formal igual a zero, carga formal igual a zero, carga formal igual a zero, carga formal igual a zero e carga formal igual a menos 1. Se a gente for verificar a regra da carga formal também, a soma das cargas formais, das cargas formais da estrutura, tem que ser igual à carga da espécie. Nesse caso, a gente está vendo isso, né? Porque a gente tem 0 mais 0 mais 0, menos 1 mais 0. Então, a carga formal total aqui da espécie deu menos 1, que é a carga formal da espécie. Então, essa estrutura ela é muito mais estável do que a estrutura 1. Então, conferindo a soma da carga formal da estrutura 1, nós temos, ó, menos 1, 0 mais 2. E a gente tem menos 1 aqui também, ó. Menos 1, menos 1, menos 1. A gente tem um terceiro mesmo menos 1. Então, o oxigênio também é igual a menos 1. Então, a gente tem uma carga formal total, ó, igual a menos 1. Carga formal total igual a menos 1, que é igual à carga da espécie. Então, se a gente comparar essa estrutura que eu vou chamar de 1 com essa estrutura que eu vou chamar de 2, a estrutura 2 é maior estabilidade do que a estrutura 1. Então, a estrutura 2 contribui mais para o híbrido de ressonância que a estrutura 1. A estrutura 2 é mais estável do que 1. Então, é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula.